Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Mateus capítulo 5, nós vamos ler dos versos 13 ao 16. E o tema da ministração desta noite é: estamos influenciando ou sendo influenciados? Mateus capítulo 5, versos 13 ao 16, diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, aonde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estás nos céus. Queridos, antes de nós falarmos exatamente nesse texto que nós acabamos de ler, nós não podemos deixar de dizer que este é o início do sermão do monte, ou o início do sermão da montanha. O sermão do monte nada mais é conhecido pelos ensinamentos de Jesus. O sermão do monte é a ética absoluta do reino de Deus. O sermão do monte ele é encontrado no ministério público de Jesus Cristo, logo após o seu batismo e a tentação do deserto. Jesus ali começou a anunciar as boas obras e as obras do reino de Deus. Em Mateus capítulo 4, no verso 7, Jesus vai dizer assim: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Um pouco mais à frente, em Mateus capítulo 4, verso 23, Jesus percorrendo a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades entre o povo. Jesus ele ressalta nesse sermão da montanha que os verdadeiros seguidores, ou seja, os cidadãos do reino dos céus, do reino de Deus, devem estar inteiramente, ou ser inteiramente diferente dos outros. É exatamente isso que nós lemos em Mateus capítulo 5, nos versos 13 a 16. Eles não devem seguir o exemplo das pessoas que o cercam, mas sim o exemplo do próprio Jesus. O caráter dos seguidores de Jesus deve ser marcado por qualidades distintas do mundo. Ou seja, nós não devemos seguir aquilo que o mundo está dizendo para nós seguirmos. Nós não devemos ouvir aquilo que o mundo está incentivando nós ouvirmos. Nós devemos brilhar como luzes nas trevas. Por isso que o tema desta noite é: nós estamos incentivando ou sendo incentivado? E esse sermão do monte não é para não crente, é para crente. Ele estava pregando esse sermão do monte para os seus discípulos, para os crentes. O sermão do monte é a descrição mais completa do Novo Testamento da contracultura cristã. Esta é a vida do reino, uma vida totalmente humana, vivida sobre o domínio do Senhor, domínio de Deus. Algumas pessoas, quando leem o Sermão do Monte, acabam concluindo que ninguém pode colocar em prática os princípios e as ordenâncias que Jesus estava ensinando aqui. Até dizem que há um sonho que jamais poderia se concretizar. Mas as pessoas que dizem isso, eu tenho certeza que elas ainda não nasceram de novo. E aqui eu quero fazer um paralelo do domingo passado, que tiveram 10 pessoas que se batizaram, que nasceram de novo, que declararam com a sua boca e aceitaram Jesus como seu único, suficiente e salvador. Então, a partir deste momento, nós podemos ler e entender o Sermão do Monte nessa ótica, na ótica de Jesus Cristo. Não na nossa percepção, não na nossa ótica. Os objetivos desse sermão, eles só podem ser alcançados por aqueles que conheceram o novo nascimento e que têm acesso ao poder capacitador do Espírito Santo.
A partir do momento que nós declaramos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a partir deste momento o Espírito Santo já está dentro de nós, já habita dentro de nós. Então nós somos capacitados a discernir e a entender e compreender não somente o Sermão do Monte, mas a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Porque o Espírito Santo está interessado em nos ensinar. O Espírito Santo está interessado em nos capacitar a entender e compreender o Evangelho, e não apenas tirar um texto fora do seu contexto para nós gerarmos um pretexto para fazer algo que não está nas Escrituras, nas ordenanças de Jesus. Jesus, ele proferiu esse sermão para aqueles que já eram seus discípulos, ou seja, os crentes, que já eram cidadãos do reino e filhos da família de Deus. Então essa ministração é para mim e para você, irmãos. Sem a transformação do novo nascimento, este sermão só vai nos levar para o nosso otimismo superficial, ou até mesmo um desespero irremediável. Porque como assim, como é que eu vou entender, ou como que eu vou colocar em prática aquilo que Jesus está dizendo aqui nesse Sermão do Monte? Porque se nós pararmos para analisar um pouquinho antes, lá no verso 3, prestem atenção, como ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui Jesus está dizendo, irmãos, que essa pirâmide é uma pirâmide de ponta cabeça. Se nós não compreendermos através do Espírito Santo, todas as vezes que nós vamos ler isso, nós vamos nos assustar. Como é que eu consigo chegar a esse ponto? Através do Espírito Santo. Só Ele pode nos capacitar. Só Ele tem o poder de nos capacitar. O Sermão do Monte tem algo único que nos torna fascinante, que é isso que Jesus nos ensina. Ele apresenta a essência do reino de Deus. Ele apresenta a essência do ensino de Jesus Cristo, sobre a bondade, sobre a fidelidade. Isso nos faz sentir atraente pelo Evangelho. Esse Sermão do Monte envergonha as nossas realizações mesquinhas, muitas vezes desperta em nós um mundo melhor. Quem aqui não quer ter um mundo melhor? Todos nós queremos, mas para isso nós temos que influenciar, para isso nós temos que ser sal da terra e luz deste mundo. É óbvio que nós não vamos mudar o mundo inteiro, mas nós podemos transformar o nosso vizinho, nós podemos transformar o nosso bairro, nós podemos dar testemunho daquilo que Deus fez para as pessoas que estão ao nosso lado. Esse é o Evangelho que eu creio, este é o Evangelho do poder da palavra. Hernandes Dias Lopes diz assim: o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. A pirâmide está invertida. Feliz é aquele que renuncia seus direitos, ao invés de oprimir aqueles que reivindicam os direitos que não têm. Feliz é o que abre mão ao necessitado e que não o explora para se enriquecer. O que mais nós estamos vendo hoje no mundo atual são pessoas explorando para enriquecer. Mas não é isso que eu quero falar nesta noite. Eu não quero falar dessas pessoas, eu quero falar do Senhor Jesus, que é o mais importante. Porque todas essas pessoas, inclusive nós, daremos contas de tudo aquilo que estamos falando, fazendo, para glorificar o nome dEle. No reino de Deus, a espiritualidade verdadeira não busca os holofotes, nem aplauso dos homens, porque visa exclusivamente agradar e glorificar ao Senhor, que tudo vê, e que tudo sonda no meu e no seu coração. No reino de Deus não basta ouvir ou conhecer, é preciso praticar. Tiago já nos disse sobre isso. Não basta construir a sua casa, é preciso construí-la sobre a rocha. Não basta ter uma casa segura aos olhos dos homens, é preciso que ela permaneça inabalável diante das circunstâncias da vida. Como é que está o seu coração? Qualquer chuva que dê, nós ficamos abalados?
Qualquer tempestade que venha nas nossas vidas, nós ficamos abalados ou nós confiamos no Senhor? A nossa casa tem que estar estabelecida no Senhor, para que ela seja inabalável. Inabalável. A nossa confiança não tem que estar naquilo que nós temos e nem que somos, mas a nossa confiança tem que estar 100% no Senhor. E aqui eu começo a falar sobre aquilo que nós lemos nos versos 13 ao 16. Como eu disse, aqui no Sermão do Monte, ele começa a falar daquilo que nós devemos fazer. E nesses versos que nós acabamos de ler, Jesus ele usa duas metáforas. Ele vai falar sobre a influência do mundo, usando o sal e usando a luz. O sal, que trata da influência interna, e a luz se descreve sobre a sua influência externa. O sal influencia sem ser visto, e a luz influencia sem deixar de ser vista. Percebam, querido, que essas duas metáforas, elas são importantes para mim e para você. O sal, ele influencia ao se infiltrar. A luz influencia ao se irradiar. Quando você está no seu quarto escuro e você acende uma luz e tranca a porta e sai, você não consegue ver a luz por debaixo da porta? É exatamente isso que Jesus está querendo nos ensinar. É exatamente isso. O sal, embora não possa ser visto, ele é sentido. A luz, embora não possa deixar de ser vista, ela é reveladora. Com o sal da terra, a igreja possui várias funções importantíssimas, as quais nós vamos meditar nesta noite. Em primeiro lugar, o sal ele é antisséptico e inibe a decomposição. Como é que as pessoas do tempo de Jesus, elas conservavam a carne? Através do sal, para que ela não pudesse apodrecer. A única maneira de preservar os alimentos naquele tempo era colocando sal. O sal, além de preservar, ele vai dar o sabor. Alguém consegue comer alguma comida sem sal? A igreja tem um papel antisséptico, queridos, no mundo. Sua influência impede que o mundo se deteriore em uma corrupção. Embora a gente veja corrupção por todo lado, mas se não fosse pela igreja, com certeza estaria pior do que está hoje. O sal, ele precisa entrar em contato com aquilo que deve ser salgado para exercer o seu papel. O sal não pode ser mais e nem pode ser menos, tem que ser na quantidade exata. A igreja não influencia o mundo se isolando dele, mas entrando em contato com ele, sendo diferente dele e penetrando nele, queridos. Não adianta você aceitar Jesus como Senhor e Salvador e dizer: eu não vou mais falar com fulano de tal. Você é um cristão maduro. Você não deve ser influenciado por ele, mas influenciar ele por aquilo que Deus já fez e está fazendo na sua vida. Muitas vezes nós nos colocamos, nós nos trancamos numa estufa, numa redoma de vidro, numa bolha espiritual, e não queremos mais o contato com essas pessoas. Algumas pessoas nos dizem: esse crente é muito chato, só diz o que eu não posso fazer, isso ou aquilo. Isso não é cristianismo, querido, isso é religiosidade. Não é através dos não podes que essa pessoa vai ser transformada, é pelo poder da sua oração e intercessão que essa pessoa vai ser convencida pelo Espírito Santo e não por você. Você é apenas um canal a ser usado pelo Senhor para que essa pessoa seja transformada. Apenas a
escancare o seu coração, para que o Senhor te dê as estratégias, para que você seja o sal adequado para aquela pessoa que você tem pregado o evangelho em tempo e fora de tempo, mas parece que ela não ouve. Ainda não, queridos, mas quando ela vier para o Senhor Jesus, grandes coisas ela vai fazer através do Senhor. Em segundo lugar, o sal, ele é um condimento e dá sabor. O sal tem o papel de dar sabor aos alimentos, como eu disse, torna o alimento um pouco mais apetitoso, agradável ao nosso paladar. Sabe, queridos, o mundo ele está cansado do seu próprio pecado, essa é a verdade. Essa é a verdade, o pecado cansa, o pecado adoece, o pecado escraviza as pessoas. Quantas pessoas não estão escravizadas no seu próprio pecado, só estão esperando alguém como eu e você falar do amor de Jesus Cristo para elas. Talvez num primeiro momento ela vai te rejeitar, mas continue falando, continue. É importante ressaltar que a comida sem sal é só por Deus, mas uma comida com excesso de sal também ninguém come, ninguém gosta, é insuportável. A igreja não foi chamada para condenar o mundo, mas para demonstrar o amor de Jesus Cristo e chamar essas pessoas ao arrependimento, a uma fé salvadora, a uma fé genuína em Jesus Cristo. Uma outra qualidade do sal, uma outra atribuição ao sal. O sal dá muita sede. O sal tem a capacidade de provocar sede, queridos. Nós temos que provocar nessas pessoas sede da justiça de Deus. Nós, como cristãos, nós temos este papel de provocar o desejo dessa pessoa a tal ponto de dizer assim: o que o Edson tem feito? Eu quero esse Deus que o Edson está servindo. Isso é o significado do sal. Vivemos num mundo caído, onde as pessoas não têm sede de coisas espirituais e muito menos apetite pelo pão do céu. O pão vivo que desceu do céu. A igreja, como sal, tem que se inserir, se infiltrar e provocar nas pessoas o desejo de conhecer a Deus, queridos. Sem a presença da igreja, o mundo se tornaria um ambiente insuportável de viver. Haja vista que tem pessoas que já têm declarado isso: eu não aguento mais viver neste mundo, está insuportável viver neste mundo. Ela só precisa de Jesus na vida dela. Só precisa de Jesus. Quem vai apresentar Jesus para esta pessoa? Eu e você. Eu e você. Nas nossas orações nós temos que pedir: Senhor, nos dá a oportunidade desse dia de falar do seu amor para a pessoa que cruzar o meu caminho, que ainda não conhece o Senhor. Quarto ensinamento nesta noite: o sal precisa ser útil, precisa conservar a sua salinidade. A eficácia do sal, ela é condicional, irmãos. Ele precisa conservar a salinidade. O cloreto de sódio é o que conserva, é um produto químico que conserva o sal na sua estabilidade. Ele é resistente a quase todos os ataques. Ele só não é resistente às impurezas, queridos. Não se pode ser contaminado por impurezas. Quando ele perde a sua propriedade de salgar e não serve mais para nada. Quando as impurezas, os pecados, as coisas que não agradam ao Senhor entram no meu e no seu coração, desagrada ao Senhor, nós não servimos mais para nada. Sabe por quê, irmãos? Porque quanto mais pecamos, mais vontade dá de pecar. Quanto mais pecamos, mais nos afastamos da presença do Senhor. Se nós não nos arrependermos dos nossos maus caminhos, nós vamos nos afastando do Senhor, vamos perdendo a intimidade com o Senhor, a intimidade com a palavra do Senhor.
Sabe, queridos, nós precisamos nos atentar. O cristão que se mistura com o pecado e os valores do mundo pode perder a sua eficácia como testemunho de Cristo. Ou seja, nós perdemos totalmente a utilidade. É por isso, queridos, que as pessoas lá fora, elas estão tendo repulsa dos cristãos, por conta do testemunho que eles não estão dando. Eles não, nós, porque nós estamos todos no mesmo barco. Se um peca, todos pecaram. Nós temos que nos levantar como igreja. Nós temos que nos levantar como igreja em intercessão, em adoração, nos arrepender dos nossos maus caminhos, clamar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós, para que nós possamos ser aquilo que o Senhor sonhou para nós como igreja. Precisamos, pela graça transformadora do Senhor Jesus, como está escrito nas bem-aventuranças. A influência dos cristãos na sociedade e sobre a sociedade depende da minha e da sua diferença, e não da minha e da sua identidade, queridos. A nossa identidade não quer dizer nada, mas o nosso testemunho sim. O nosso testemunho sim. O Dr. Martin Lloyd Jones diz: a glória, a beleza do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela é inevitavelmente atraída. Nós atraímos essas pessoas, queridos, quando nós cumprimos aquilo que está nas Escrituras. Nós precisamos atrair essas pessoas. Nós precisamos testemunhar dos grandes feitos do Senhor para essas pessoas que estão indo para o inferno. Se nós não estamos falando do Evangelho para essas pessoas irem para o céu, como diz a frase da pregação que o pastor Júnior disse algumas semanas atrás, talvez também nós não estaríamos no céu. Se nós não estamos preocupados com essas pessoas estejam lá, talvez nós não estaríamos também. É uma frase muito forte e chocante, mas é a realidade, queridos. Como é que nós estamos preocupados com essas vidas, se nós não estamos sendo nem sal e nem luz na vida dessas pessoas? E por falar em luz, eu queria falar sobre a luz do mundo. A luz, ela tem 3 funções primordiais. A primeira é ser vista por todos. A segunda é ser guia. E a terceira serve como advertência para mim e para você. Entre todas as coisas criadas, qual foi a primeira coisa que Deus criou? A luz. A luz é a mais útil, a luz guia, a luz reanima. A luz foi a primeira coisa que o Senhor criou, Deus trouxe à existência. Sem a luz, este mundo estaria em trevas. A luz aponta o caminho, adverte acerca dos perigos ao longo do caminho que nós estamos percorrendo. O exemplo é mais do que importante do que a atividade. Nós precisamos dar muito mais testemunhos. Filipenses capítulo 2, verso 15, Paulo vai dizer assim na parte B, que devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Da mesma forma que o sal, para ser útil, precisa conservar a sua salinidade, a luz, para ser útil, não pode ser escondida. Alguém consegue esconder a luz? A não ser que ela esteja apagada. Ela não está fazendo a sua funcionalidade. A igreja precisa ser como uma cidade edificada sobre um monte e com uma luz no seu velador. A verdade não pode ser escondida. A verdade, ela tem que ser proclamada. A igreja não pode se esconder. A igreja tem que resplandecer a luz do Evangelho, a luz de Jesus Cristo.
Isaías capítulo 60, versos 1 e 2 vai dizer assim: levante-se e resplandeça, porque já vem a luz e a glória do Senhor está raiando sobre você, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você parece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Sabe, queridos, nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos de fato mergulhar, melhor dizendo, na palavra do Senhor. Nós precisamos mergulhar nas Escrituras, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nós precisamos mais do que tudo, nesses últimos dias, entender e compreender o tempo que nós estamos. O quanto nós temos ouvido que pessoas têm passado por problemas, queridos. Talvez essas pessoas que têm passado por problemas se afastaram das Escrituras Sagradas, têm dado ouvido a tantas outras coisas, a tantos barulhos deste mundo, que esqueceram de dar a devida atenção aos ensinamentos de Jesus Cristo. Tantas coisas que têm acontecido, queridos. A luz é o símbolo da verdade. Nós sabemos que o mundo jaz o maligno, sabemos que o diabo é o pai da mentira, o seu reino é o reino das trevas. Quantas vezes ouvimos mentiras filosóficas, morais, espirituais, que tem mantido pessoas aprisionadas ao engano. Mas eu quero dizer a vocês que a verdade é luz, a verdade ilumina. João capítulo 1, versos 1 a 5, vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Essa luz, queridos, é a palavra. A igreja é a luz do mundo. Aonde a igreja chega com a sua influência, as trevas da ignorância, do engano, da mentira são dissipadas em nome de Jesus. Aonde a igreja chega, queridos, trazendo luz, não há pecado que fique. Esse é o poder da igreja. Esse é o poder da igreja. Um segundo ensinamento sobre a luz: ela é o símbolo da pureza. As trevas muitas vezes escondem a sujeira do nosso pecado, da iniquidade, dos adultérios, dos roubos, assassinatos, as mentiras, as maldades pecaminosas. Mas aonde a luz chega, querido, ela vence as trevas, revela tudo que está escondido. Revela tudo que está escondido, ela limpa, ela purifica, ela transforma. Só a palavra tem o poder de transformar, só a palavra tem o poder de trazer à existência aquilo que ainda não existe na minha e na sua vida. Só essa palavra tem o poder, queridos. Nós não temos esse poder. A palavra tem esse poder. Tem esse terceiro ensinamento sobre a luz: ela é o símbolo da vida. Não há vida sem luz, queridos. Um exemplo muito claro é sobre a fotossíntese. Sem a fotossíntese não teria plantas. Sem as plantas não haveria oxigênio para mim e você respirar. Deus é tão caprichoso, tão detalhista. Em quarto lugar, a luz é um símbolo de direção. A gente sabe que nos aeroportos tem várias luzes para dizer ali onde tem que pousar, aonde tem que decolar. Obrigado. As pistas são iluminadas para dar a direção para o piloto
para que ele possa pousar ou para que ele possa voar em segurança. A luz aponta para mim a direção certa para seguir, ou seja, a Bíblia, a palavra aponta para o lugar certo aonde nós devemos seguir. Quem anda na luz sabe para onde vai. Quem anda na luz não tropeça. Jesus é a luz do mundo, queridos. Ele é o sol da justiça. A luz é um símbolo de alerta para mim e para você. A igreja exerce um papel como atalaia, mostrando ao mundo o grande perigo de viver despercebido do pecado. Nós somos atalaias, queridos, para alertar essas pessoas, alertar e não acusar as pessoas. Nós não estamos fazendo o papel do acusador, nós estamos fazendo o papel do Senhor em amor em Cristo Jesus. Da mesma forma que nós somos resgatados em amor, da mesma forma que as pessoas pregaram para nós em amor e não apontando os nossos erros, os nossos pecados, nós temos que fazer da mesma forma. Da mesma forma, como Jesus nos ensinou, lá em Mateus capítulo 5, nos versos 13 ao 16, queridos, que nós lemos, nós temos que ser sal e luz. Eu vou ler de novo: vocês são o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, e nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, aonde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhem também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam em vocês as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nós somos como os luzeiros que estamos no alto para iluminar as pessoas, para dizer aquilo que o Senhor fez na minha e na sua vida. Caminhando para a conclusão, queridos, eu já queria chamar o worship. Eu quero ter um tempo de oração com vocês, irmãos. Como eu disse o tema, nós precisamos influenciar e não sermos influenciados pelos outros. Nós precisamos, na medida certa, salgar. Na medida certa, nós temos que ser luz na vida das outras pessoas, a tal ponto delas se sentirem curiosas para saber o que tem acontecido comigo e com você. O que tem acontecido comigo e com você? Essa é a nossa missão como cristãos. Influenciar através do nosso testemunho genuíno e visível na vida das pessoas. Mas esse testemunho não é para glorificar a mim e a você, mas sim o Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes somos cristãos 007, ninguém sabe quem nós somos, mas nós temos que ser crentes, que nós possamos mostrar a nossa fé, mostrar os princípios bíblicos para as pessoas. Não podemos mais ter vergonha de dizer que nós somos cristãos. Temos que ser exemplos da bondade, da misericórdia, do favor de Deus, da verdade, da justiça. Como sal, nós devemos evitar a corrupção e o pecado. Como a luz, nós devemos brilhar para os outros, para que elas possam conhecer esse Deus.
Sabe, queridos, esses versículos nos lembram que a verdadeira influência cristã não vem de palavras ou de ações isoladas, mas de uma vida que reflete o caráter de Cristo, de modo que as pessoas elas possam ser levadas a esse Cristo, a glorificar o Senhor Deus. A igreja só é relevante quando ela está ou é totalmente diferente do mundo. A amizade da igreja com o mundo é um desastre, queridos. Ou seja, nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Não tenha medo, queridos, de falar dos princípios bíblicos, porque as pessoas lá fora, elas não têm medo de falar dos princípios que elas seguem lá fora. E muitas vezes nós somos até acusados, mas não tenham medo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que está em nós é o Espírito Santo. É aquele que nos conduz, é aquele que nos dá sabedoria. Tiago capítulo 4, verso 4 diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Lembrem-se, queridos, nós estamos neste mundo, este mundo que jaz o maligno, mas nós não somos dele. Nós fomos escolhidos, nós fomos separados, nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos comprados, queridos, com alto preço. E esse alto preço foi o sangue de Jesus. Quando a igreja tenta imitar o mundo para atraí-lo, a igreja perde totalmente a sua capacidade de transformar o mundo, porque queremos estar parecido com o mundo. Muitas vezes fazemos coisas para atrair o mundo, não precisamos. Nós precisamos apenas ser testemunho, nós precisamos apenas pregar a palavra em tempo e fora de tempo. As pessoas, elas não vão se convencer por aquilo que nós estamos falando, mas elas vão se convencer por aquilo que elas estão vendo na minha e na sua vida. Não é por muito falar, não é por força e nem por violência, mas é através do Espírito Santo que a convence do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que hoje nós temos disponível para mim e para você o Espírito Santo. Todas as vezes que nós erramos ou que nós pecamos, o Espírito Santo ele sussurra no meu e no seu ouvido: olha, você errou ali, olha, você pecou ali. Para que nós possamos, ele nos dá uma oportunidade de nos arrepender. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé, para que a gente possa ter um momento de adoração, um momento de quebrantamento, um momento de arrependimento, um momento de nós elevarmos os nossos pensamentos cativos ao Senhor. Que você aí no seu lugar, você clame pela presença do Senhor, para que você de fato diga ao Senhor: eu quero ser sal e luz deste mundo. Aonde o Senhor me colocar, eu quero ser testemunha viva. Eu quero ser usado, eu quero ser ousado. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outro
outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o
Aleluia. 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 Pai, junto ao poço estava eu. Oh Deus amado, em nome de Jesus, quantas vezes, ó Pai, temos, ó Pai, buscado em outras fontes, Pai. Quantas vezes, ó Pai, temos bebido água que não é da fonte do Senhor. Quantas vezes, ó Pai, temos procurado, Senhor, em nome de Jesus, outros salvadores e esquecemos que só o Senhor é o nosso Salvador. Quantas vezes, ó Pai, fomos buscar em outras fontes, Pai. Quantas vezes? E nesta noite, Pai, eu quero lhe pedir perdão por isso. Lhe pedir perdão, Pai, pelas vezes que fomos buscar em outras fontes. Pedir perdão que muitas vezes fomos beber em outras fontes, Pai. Tenha misericórdia de nós. Nós queremos beber da água viva, Pai, do Senhor. Como aquela mulher, ó Pai, em nome de Jesus. Desta água que ela está bebendo, ela vai voltar a ter sede. Mas desta água que eu vou te dar, nunca mais vos terá sede. É essa água que nós queremos, ó Pai. Nós queremos ser transformados, nós queremos ser purificados. Não queremos mais, ó Pai, beber em outras fontes. Nós queremos a fonte do Senhor. A fonte do Senhor é inesgotável. A fonte do Senhor está disponível para nós nesta noite. E nós queremos beber desta fonte, essa fonte que jorra água purificadora, transformadora, que flui do nosso interior, rio de águas vivas. Pai, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos as nossas vidas. Toma nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, as nossas famílias. Toma nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, a nossa parentela. Toma nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, os nossos vizinhos. Toma nas tuas mãos, ó Pai, aqueles que ainda não te servem, aqueles, ó Pai, que ainda não te conhecem, aqueles, ó Pai, que ainda não tiveram um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Gera em nós, ó Pai, esta ousadia nesta noite. Derrama, Pai, melhor dizendo, sobre nós esta ousadia de falar do seu amor, de pregar em tempo e fora de tempo, Pai. Tira, Senhor, do meio do seu povo, Pai, toda mentira, toda vergonha. Muitas vezes, ó Pai, nós vamos falar do seu amor, e tem pessoas aqui que quando vai falar do seu amor, o inimigo vai sussurrar no ouvido dele e dizer que não tem autoridade para falar disso. Mas eu quero te dizer nesta noite, meu irmão ou minha irmã, que o inimigo tem sussurrado no seu ouvido para você não falar do evangelho para esta pessoa. Eu quero repreender no nome e na autoridade do Senhor Jesus, e quero dizer em nome de Jesus que o Senhor nesta noite lhe dá autoridade, ousadia no nome e no poder dele. Nós não vamos falar no nosso nome, mas é no nome que está acima de todos os nomes, e esse nome é Jesus Cristo. É no teu nome que nós vamos proclamar o evangelho, é no teu nome que nós vamos anunciar as boas novas. É no teu nome que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É no teu nome, Senhor, em nome de Jesus. É no teu nome, Pai, em nome de Jesus, que seremos, ó Pai, agentes de transformação. Venha, Pai, em nome de Jesus, nos encher, Pai. Venha, Senhor, em nome de Jesus, nos dar, ó Pai, derramar ousadia sobre as nossas vidas. Não queremos mais, Senhor, ser os mesmos. Não queremos mais, ó Pai, ficar, ó Pai, em nome de Jesus, na nossa bolha.
mas queremos ser, Pai. Nós queremos ser agentes de transformação. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, Pai, para louvor da sua glória. Usa-nos, ó Pai, para glorificar o nome do Senhor. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus, como atalaias do Senhor. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que o seu nome seja honrado e glorificado. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que nós entraremos, ó Pai, num leito de hospital, Pai, e esta pessoa será curada. Pai, é em nome de Jesus, Pai. É em nome de Jesus. Nós queremos, ó Pai, mais do Senhor. Nós queremos muito mais de Ti, Pai. Gera em nós, Pai, esse desejo. Gera em nós, ó Pai, o desejo, Pai, de cada dia, Senhor, mergulhar nas Tuas Escrituras. Gera em nós, ó Pai, o desejo, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, de meditar em tempo e fora de tempo. Como Josué, Senhor, em nome de Jesus, foi instruído a não se apartar deste livro da lei, mas meditar nela de dia e de noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, levanta, Senhor, a Tua noiva, levanta a Tua igreja. Levanta uma igreja adornada, levanta uma igreja santa, levanta, Senhor, em nome de Jesus, os Teus adoradores, levanta, Senhor, em nome de Jesus, Pai, os Teus profetas, levanta, Senhor, em nome de Jesus, Pai, as pessoas que vão interceder, as pessoas que vão se colocar na brecha, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos por uma igreja diferente, uma igreja que influencia e não é influenciada pelo mundo, Pai, nós clamamos por esta igreja. Pai, tenha misericórdia, Senhor, de nós. Toma nas Tuas mãos, Pai, tenha misericórdia de líderes, ó Pai, que têm pregado o Evangelho não para glorificar o nome do Senhor, mas para exaltar o Seu próprio nome, para, Senhor, em nome de Jesus, satisfazer o seu próprio ego. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ver uma igreja, Senhor, em nome de Jesus, que transforma, Pai, esta nação. Que as pessoas, ao olharem para a igreja, elas se sintam vontade, Senhor, de participar, vontade, Senhor, em nome de Jesus, de cultuar. Eu creio nisso, Senhor, eu creio nesse resgate, Pai, da igreja. Sabemos, ó Pai, que nos últimos dias, ó Pai, serão dias trabalhosos, mas eu creio, Pai, que o Senhor há de nos preparar, e o Senhor tem nos preparado para esses dias. Aumenta a nossa fé, Pai. Aumenta, Senhor, em nome de Jesus, a nossa expectativa, Pai, para ver aquele grande dia chegar, a volta do Senhor, para resgatar a Sua noiva, resgatar as nossas vidas, Pai. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, as famílias aqui representadas. Abençoe as famílias que estão nos assistindo e que vão nos assistir, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, mas queremos sair daqui, Senhor, visitados pelo Senhor. Nós declaramos, melhor dizendo, que fomos visitados pelo Senhor, fomos tocados pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Nos leva, Senhor, em paz e em segurança para os nossos lares. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que tudo que ouvimos e aprendemos nessa noite seja roubado, Senhor. Que a Tua palavra venha estar, ó Pai, cravada, Senhor, no nosso coração, gravada no nosso coração, Senhor. Nos leva, Senhor, em paz e em segurança. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz, em nome de Jesus.